Ainda neste vídeo. Estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo, Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja? Que se ele sabe de todas as coisas... Isso é interessante. Isso é uma questão de teologia. Não é a questão de moralidade. Porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta ser aceita e outra não? É errado. Acompanhe o vídeo. Sem Deus, não temos. Com Deus, temos. Sim, Deus é a base, a fonte de toda moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva, é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vamos citar os alemães. Era errado? Era. Mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto. E achavam que era certo. E mesmo assim ainda falavam que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade. Isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Por quê? Todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando, olha, isso é errado, olha, isso está correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar então uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação moral, porque ele mesmo que sabe de tudo, ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele deu um livre-arbítrio. É a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas no momento... Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Mas o livre-arbítrio, ele não quer dizer que você tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Como vocês mesmos falam, Deus diz, se você cometer pecado aqui na terra, você vai para o inferno. Isso é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. É que a pessoa só segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte, algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei, mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás,
A um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja? Que se ele sabe de todas as Isso é coisas... interessante. Isso é uma questão de teologia. Não é a questão de moralidade. Porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. De conhecimento. Seja Como do que os for, mas artistas por que o senhor procuram acha que é conhecimento? errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo.